Capítulo 53, Semente do Deus Maligno, Fogo, a 6. Jasmine, Jasmine. Enquanto chamava o nome de Jasmine, o coração de Yunti batia fortemente. O degrau da severidade do veneno mortal desta vez foi mais de 10 vezes mais forte que a repercussão há 4 meses atrás. Depois de tudo, da última vez ela lidou com apenas 2 do domínio profundo espiritual e aquilo já fez se contorcer em agonia. Dessa vez, entretanto, ela tinha executado um verdadeiro dragão do domínio profundo do Imperador, num instante. A intensidade da profunda força que ela teve que utilizar era simplesmente tão diferente quanto o céu à terra. Jasmine não podia saber o resultado de matar esse dragão das chamas. Mas ela teve que golpeá-lo, porque se ela não o fizesse, Yuntia poderia ter morrido. E se Yuntia morresse, ela também definitivamente morreria. Um remorso imenso apareceu dentro do coração de Yuntia e o fez passar por uma onda de dor. Durante o processo de se esgueirar dentro da caverna do Dragão das Chamas, Jasmine tinha continuamente o dissuadido 3 vezes e também tinha o avisado que o verdadeiro tesouro do dragão sem dúvidas teria uma marca de poder nele sem exceção, significando que ele não era tão fácil de se obter. E ainda assim ele continuou sem hesitação. Ele realmente tinha coragem e ousadia, mas ele se esqueceu de uma coisa: ele não era mais o Yuntia de antes cuja voz ressoava através do continente, mas sim ele era somente um ser trivial que tinha atingido apenas recentemente o 4 graus nível do domínio profundo elementar. O que ele estava enfrentando, entretanto, era uma besta imperadora extremamente aterrorizante. Que com mesmo o menor descuido ele perderia sua vida e levaria Jasmine a perder a vida dela com ele. E ainda esse tipo de resultado ainda ocorreu no final. Eu sinto muito, Jasmine, e eu sinto muito, e eu sinto muito, e eu não deveria não ter te escutado. Eu não deveria ter sido tão imprudente. Enquanto suas mãos sentiam as mudanças no corpo de Jasmine, o coração de Yuntia se contraía mais e mais. Ele dizia sinto muito para Jasmine de novo e de novo. Mas não importava o quanto ele se desculpava e se arrependia, nesse ponto isso simplesmente não poderia reparar a situação atual. Os lábios de Jasmine se moveram levemente, mas o som que ela deu era muito baixo para ouvir. Seu corpo se tornava mais e mais frio, e involuntariamente já tinha mudado para um estado semi-transparente. Embora o corpo de Jasmine estava em uma forma somente meio etérea que dependia da força de vida de Yuntia, no final, ele ainda assim continuava o hospedeiro da alma de Jasmine. Se esse corpo desaparecesse, então a alma de Jasmine que tinha perdido seu hospedeiro se dispersaria e desapareceria completamente sob o veneno mortal. Jasmine. Jasmine. Yuntia rangeu fortemente seus dentes enquanto sua mão esquerda emitia desesperadamente o poder de purificação da pérola de veneno do céu. Sua mão direita balançava forçadamente o corpo dela, esperando despertar mesmo o menor traço de sua consciência. Finalmente, ele viu seus lábios pavorosamente brancos se abrirem e fecharem levemente novamente. Yuntia congelou por um momento, então se apressou e colocou seus ouvidos perto dos lábios dela. Eu não quero morrer. Ainda não vinguei a mãe e irmão, eu não matei eles todos, eu não quero morrer. A voz de Jasmine estava incrivelmente fraca e era quase impossível para ouvi-la claramente mesmo de perto. Essa voz fraca, entretanto, fez o interior do coração de Yuntia ondular violentamente. Quando Jasmine oficialmente apareceu na frente dos olhos dele pela primeira vez há 4 meses atrás, ele já tinha sentido um tipo de sentimento inexplicável de familiaridade com ela e um tipo de sentimento que era bem parecido com ele mesmo durante aqueles dias. Ela era sem dúvidas jovem e escandalosamente linda, e ela mesma se chamava de princesa. Ela deve ter crescido banhada com amor de dezenas de milhares de pessoas, e ainda, seus lindos olhos sempre brilhavam com frieza e apatia. Quando matava pessoas, seu rosto macio não carregava nem o menor traço de medo ou simpatia, mas ao invés disso carregava crueldade e uma indiferença imutável. Dessa vez, ele finalmente entendeu o que era tão familiar sobre ela que se parecia com ele, durante seus dias de antigamente. Era ódio. No continente Nuvem Azul, quando ele tinha 17, ele tinha vivido sob a sombra de seu mestre sendo caçado até a morte. Naquela época, somente o ódio, um profundo ódio transbordava dentro de seu coração. Durante aqueles dias, a expressão em seus olhos, sua apatia, sua crueldade, talvez, eram extremamente parecidas com o que Jasmine se parecia agora mesmo. Entretanto, naquela época ele já tinha 17 e pelo menos já podia ser considerado um adulto. Mas Jasmine tinha somente 13 anos. Ele não podia imaginar que tipo de ódio que deixou uma garota, que originalmente deveria ter sido um anjo, em um demônio cruel e apático.
Em seu murmúrio agora mesmo, a maneira que ela se referia a ela mesma tinha mudado para eu ao invés dessa princesa. Essa descoberta também deixou o coração de Yunche complicado. Foi porque a Jasmine de agora tinha quase perdido sua consciência, então as palavras que ela disse nesse estado eram as palavras que vinham da alma. Isso significa que as duas palavras essa princesa atualmente não era o que ela estava acostumada a se referir, mas era algo que ela deliberadamente usava para se dirigir a ela. Era como se usando essas palavras, ela estaria continuamente se lembrando de alguma coisa. Um sentimento familiar, como se eles tivessem sofrido o mesmo destino, nasceu do fundo do coração de Yunche, junto com seus sentimentos imensos de remorso e culpa. Ele começou a balançar o corpo de Jasmine ainda mais forte e gritou alto: Jasmine, acorde! Você não deve perder a consciência. Nós não fizemos um trato? Você me deu um conjunto de novas profundas veias, mas eu ainda não cumpri o que eu tenho que fazer por você. Você quer deixar isso assim? E também, você é minha mestre, mas você ainda não me ensinou nada. Como minha mestre, você não pode apenas agir incompetentemente dessa maneira. Acorde, por favor, acorde. Mas não importava o quão desesperadamente Yunche incitava a pérola de veneno do céu e balançasse ela, Jasmine não respondia mais. Seu pequeno rosto perdeu seu traço de cor e seu corpo se tornava mais e mais transparente. Embora ainda fosse possível tocar a entidade que seu corpo era, Yunche quase podia ver claramente a areia que estava abaixo no chão, através de seu peito. Uma onda de calafrios veio do interior do coração de Yunche e até seus dentes estavam quase se quebrando porque ele os estava rangendo muito forte. Ele golpeou violentamente sua testa com seu punho, mas o sentimento de dor aguda não acalmou nem um pouco o interior de seu coração, e isso é sua culpa. Por que você não ouviu a Jasmine? Sua vida não é somente a sua vida, mas também a de Jasmine, e no fim, você até mesmo precisou de Jasmine para te salvar. Você é o único assassino dela. Yunche rangia seus dentes e se condenava amargamente. De sua testa sangrando que tinha sido golpeada pelo seu punho, uma gota de sangue caiu lentamente no chão crepitante. Enquanto ele assistia a gota de sangue se secar rapidamente, Yunche congelou repentinamente, em sangue, em claro, meu sangue. Jasmine sugou seu sangue para ligar sua vida a dele, esse corpo meio etéreo nasceu de seu sangue e sua força de vida. Ao mesmo tempo, seu corpo era fundido com a pérola de veneno do céu, por causa disso seu sangue deve ter adquirido o trato de ser extremamente resistente a venenos. Se agarrando prontamente nesse vislumbre de esperança, Yunche não ousou hesitar nem por um segundo. Ele estendeu seu braço esquerdo e com as unhas de sua mão direita ele cortou ferozmente o seu braço esquerdo, o que abriu um corte longo e fundo que causou o sangue a jorrar. No mesmo instante, ele usou seu braço direito para abrir cuidadosamente os lábios de Jasmine sem nenhum traço de cor e permitiu seu próprio sangue a fluir para dentro dos lábios dela. Ao mesmo tempo, ele usou sua mão direita e espremeu forçadamente seu ombro para fazer o sangue afluir mais rápido. Jasmine, eu não deixarei você morrer, eu definitivamente não deixarei. Mesmo se fosse somente por aquela promessa que eu fiz no passado, naquele ano. O sangue fresco escorria rapidamente para baixo e caiu nos lábios abertos de Jasmine. Entretanto, grânulos de sangue transbordavam de sua boca bem depois. Jasmine estava completamente inconsciente e estava fundamentalmente incapaz de engolir sozinha. Yunche mexeu suas sobrancelhas. Depois de um breve período de hesitação, ele ergueu seu próprio braço esquerdo e o mordeu no ferimento, e sugou tenazmente. Depois que ele tinha sugado um pouco menos da metade de uma boca cheia, ele abaixou seu corpo novamente e abriu gentilmente os lábios de Jasmine com sua mão. Se você não quer acordar, então não importa como você me puna depois, eu irei permitir. No meio de seu murmúrio silencioso, Yunche abaixou sua cabeça, cobriu gentilmente os lábios dela com os dele, e permitiu cuidadosamente o sangue em sua boca cruzar gradualmente, gota por gota, na dela. Usando uma respiração meticulosa, ele assoprou seu próprio sangue ao fazendo fluir para baixo da boca de Jasmine, dentro de seu corpo. Embora a boca de Jasmine estivesse extremamente pálida, ainda continuava impecavelmente macia e suave, o que fez Yunche ter um impulso incontrolável de ficar daquela maneira por mais tempo. Uma vez que o sangue tivesse sido todo transferido, os lábios de Yunche voltaram para a ferida de uma vez e sugaram forçadamente novamente. Depois de sugar mais uma boca cheia de sangue, ele cuidadosamente transferiu o sangue dentro da boca de Jasmine novamente. Depois de repetir isso por algumas vezes, a ferida em seu braço começou a se curar, fazendo com que a velocidade que ele sugava seu sangue diminuísse.
Yunti esticou sua mão esquerda e imediatamente a cortou novamente bem ao lado do primeiro corte, e sangue fresco escorria como um riacho novamente. Sangue estava sendo transferido continuamente para dentro da boca de Jasmine. Quando a quinta linha de cicatrizes apareceram no braço de Yunti, aproximadamente um quinto do sangue em seu corpo tinha fluído para dentro do corpo de Jasmine. Um sentimento substancial de tontura emergiu do cérebro de Yunti. Entretanto, nesse momento ele descobriu subitamente que o corpo de Jasmine já não estava mais se tornando ilusório e tinha começado a se tornar aparente pouco a pouco. A obstrução do veneno mortal sentida pela pérola de veneno do céu também tinha começado a desaparecer, como chamas que tinham sido regadas com a chuva. Sucesso, e eu consegui! Uma onda de uma surpresa agradável dominou o coração de Yunti. Sem o mínimo de hesitação, ele estendeu seu braço novamente e abriu o sexto corte. Todo seu braço já estava dormente e ainda dentro de seu coração estava cheio com uma felicidade agradável. Se seu sangue realmente fosse capaz de salvá-la, então por que ele seria mesquinho? Se o corpo humano perder mais de um quinto de seu volume de sangue em um curto espaço de tempo, isso levaria a uma falha nas funções do corpo, mais de um terço, levaria a um choque, mais da metade, levaria à morte. Yunti, que tinha uma perícia extremamente alta em medicina, claramente estava ciente disso, mas seus movimentos, desde o início ao fim não tiveram o mínimo de lentidão ou hesitação enquanto ele continuava a adicionar mais cortes em seu braço, golpe a golpe. Quando ele finalmente foi incapaz de resistir ao sentimento impossivelmente pesado de tontura em seu cérebro, sua visão se tornou um campo branco enquanto ele desmaiou deitado na pedra atrás dele. No meio de sua consciência obscura, a figura de uma garota que ele sempre tinha tentado esquecer, apareceu lentamente. Durante os 7 anos que ele viveu com ódio, em ordem de obter mais poder, ele tinha treinado desesperadamente todos os dias até todo o seu corpo se tornar esfarrapado e esteve sempre perto da morte inúmeras vezes. Todas as vezes ela trataria seus ferimentos gentilmente, trazendo comidas deliciosas para ele, consertando suas roupas deterioradas e arrumando a cama para ele, e no próximo dia, ela o assistiria a sair silenciosamente. Durante esse período de tempo, ela era o único calor e o único porto que ele poderia dormir tranquilamente. Entretanto, durante aquele tempo havia somente ódio em seu coração. Além de lutar quando estava todo coberto por cortes e contusões, ele nunca tinha dado nenhum companheirismo para ela, nunca tinha levado um único ornamento de cabelo para ela e nunca tinha feito nenhuma promessa com ela, ele até nunca tinha mostrado um único sorriso. Até o dia que ela o deixou para sempre, enquanto deitada em seus braços. Naquele momento, a expressão nos olhos dela e sua voz, se tornaram uma dor inesquecível que perfuraram seu coração. Em meu coração, existem muitos ferimentos, como existem em seu corpo, mas eu não me arrependo de se tornar a garota que acompanhou você quando você estava sozinho, embora fosse doloroso, e também foi muito feliz. Irmão mais velho se mais tarde, quando você estiver sozinho e tiver uma garota querendo ficar ao seu lado, então ela deve ser um anjo enviada pelos céus para você, não deixe ela ser ferida novamente, ok?